Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas, hoje com a aula de História. Vou retomar um pouquinho os conteúdos que vocês já estudaram sobre as cidades. Falando do município, lembre que o nosso país é formado por estados e dentro desses estados existem os municípios. Os municípios são as menores partes do estado, certo? E eles os municípios agregam vários bairros, certo? E são nesses bairros que as pessoas convivem. Os municípios, eles são divididos em áreas urbanas e áreas rurais. As áreas urbanas são as cidades e as áreas rurais são aqueles locais que nós temos os sítios, fazendas, chácaras, a área onde as pessoas plantam, onde as pessoas criam animais para a sua subsistência, ou seja, para sustentar suas necessidades alimentícias e também para vender, para a economia, melhorar a economia do local, certo? Então, nós estudamos o que é município, falamos sobre as diferenças de cada município, falamos também como é administrado o município é administrado pelo prefeito, que é do poder executivo, tem os vereadores, que é do poder legislativo, e qual é a função do vereador? A função do vereador é analisar se o prefeito, que é o poder executivo, se ele está realizando as ações que são mantidas pelo governo. São os vereadores que criam as leis e analisam se o prefeito está realmente cumprindo as leis que foram criadas pelos vereadores. Então, prefeito é poder executivo, é ele quem executa as leis, é ele quem realiza as ações. Os vereadores são do poder legislativo, ou seja, eles criam leis, certo? E o poder judiciário, que são juízes, e no caso dos municípios, os delegados também exercem essa parte do poder judiciário. Então, existem 3 poderes que organizam os municípios: o poder legislativo, executivo e judiciário, certo? Nós estudamos isso, né, sobre os prefeitos, vereadores, secretários. Os secretários, eles fazem parte do poder executivo porque eles executam em suas pastas, ou seja, o secretário de educação vai trabalhar na parte de educação, o secretário de saúde vai coordenar hospitais, postos de saúde, o secretário de segurança pública vai cuidar da segurança, das guardas municipais, por exemplo. E então nós temos essa administração nos municípios. Depois nós vimos a história dos municípios, como é que acontece essa história. E aí vocês estudaram isso quando vocês fizeram uma pesquisa sobre o município de Nossa Senhora do Socorro. Vocês conheceram a história de Nossa Senhora do Socorro, como ele surgiu, como ele desenvolveu-se e como ele se tornou uma cidade. Porque primeiro Nossa Senhora do Socorro fazia parte do município de Laranjeiras. Depois ele se transformou em um outro município, certo? Então vamos lá. Revendo, nós vemos as diferenças e as semelhanças dos municípios brasileiros, os municípios que têm mais áreas rurais do que urbanas e tem municípios que têm mais áreas urbanas do que rurais. O exemplo de Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro tem muitas áreas rurais, tem também uma grande área urbana e tem uma grande área industrial. Então, Nossa Senhora do Socorro, o município de Socorro, eles têm bem dividido essas áreas. Você chega dentro do complexo chamado Complexo Taiçoca, que inclui os conjuntos João Alves, Marcos Freire 1, 2 e 3, Piabeta, Fernando Collor, São Brás, tem os 2 outros conjuntos que eu esqueci agora o nome. Mas esses aí fazem parte do que? Da área urbana. O Complexo Taiçoca faz parte da área urbana de Nossa Senhora do Socorro. Agora eu pego um pedacinho lá do São Brás, que tem umas casas, mas também tem muitos sítios no São Brás. Eu chego em outras regiões de Nossa Senhora do Socorro que tem mais áreas rurais. Eu encontro vários povoados de Nossa Senhora do Socorro que são mais áreas rurais, tem muitas fazendas, muitas chácaras, muitos sítios.
E eu tenho o centro histórico da cidade e a sede do município, onde fica o quê? A prefeitura, a Câmara de Vereadores, onde fica o poder executivo, legislativo e judiciário da cidade. É na sede do município. A sede do município de Nossa Senhora do Socorro fica na parte antiga da cidade. Certo? Vocês que moram aí no Marcos Freire, vocês estão numa parte mais nova da cidade. Onde fica a prefeitura e a Câmara de Vereadores em Socorro é na parte antiga, na parte histórica, no centro histórico de Nossa Senhora do Socorro. Se vocês puderem fazer uma visitinha lá, vai ser bem interessante, que vocês vão ver prédios antigos, vão ver ruas bem antigas que contam a história do município. Então, nós estudamos sobre as áreas dos municípios, falamos também sobre os desafios das áreas urbanas, são os moradores de rua, que precisam de casas para morar, a falta de emprego, certo? O lixo nas cidades, que vão poluir os rios, entupir os esgotos. Nós vimos tudo isso. Então, vamos lá. Nós também estudamos sobre o desperdício de alimento na zona urbana e na área rural. Na zona urbana, a gente encontra o desperdício, como eu já falei na aula passada. O desperdício começa dentro da nossa casa, quando a gente compra coisas que a gente não come e vai para o lixo. Isso é um desperdício. Na feira, quando as pessoas só organizam a feira e as frutas ficam lá e não são vendidas, boa parte vai para o lixo. Isso é um desperdício, certo? Dentro da área rural, quando esse alimento, esse fruto é tirado da sua árvore, da sua planta original, e ele é colocado num lugar que não é bem acondicionado, esse fruto também vai estragar e vai acontecer também o desperdício. Nós falamos sobre isso e aí vocês fizeram um exercíciozinho de revisão e nós entramos na parte da cidade. Na cidade, vocês estudaram o que era a própria cidade, sobre a sede do município, sobre as diferenças de cada cidade. E aí, vocês também estudaram a parte das cidades históricas. As cidades históricas, elas são cidades bastante antigas, lembrando que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Descoberto não. Corrigindo. Pedro Álvares Cabral chegou aqui em terras brasileiras no ano de 1500, no dia 22 de abril. Por que eu digo que ele não foi descoberto? Porque ele já existia. E já tinha moradores aqui. Quem são os moradores daqui? Os índios. Os indígenas já moravam aqui. Então, o que acontece? Pedro Álvares Cabral, ele não descobriu. Ele só chegou nessa terra e conheceu a terra. Certo? Então, existem cidades que são bem antigas. Em Sergipe nós temos uma cidade muito antiga. Mas eu vou primeiro nas cidades que tem aqui no livro de vocês. Aqui a primeira cidade que no livro de vocês colocou foi Ouro Preto. Por que Ouro Preto? Existia uma época no Brasil que quando os portugueses chegaram e começaram a colonizar, o que é colonizar? É se apoderar do local. É trazer desenvolvimento para o local. E os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, e aí eles começaram a desenvolver suas atividades, e a atividade principal era que colonização, era pegar toda a produção que existia num local e levar para outro local. No caso do Brasil, os portugueses vinham até o Brasil e recolhiam o que era produzido aqui e levavam para Portugal. E de lá seria vendido possivelmente para outros países também. Porque nessa época das grandes navegações, era o que acontecia. Eles iam para um lugar para explorar, para retirar todo o produto que eles poderiam para poder ser vendido e vendiam para outros países, não só para o país dele, mas para outros países também. Esse era o comércio das grandes navegações. E que nesse comércio das grandes navegações, o Brasil, então, é conhecido
pelos portugueses. Então vamos lá. Chegou um período, no ano mais ou menos de 1690 para 1700, que as pessoas começaram a sair do litoral, que o litoral é a parte onde tem o oceano, que o Brasil foi conhecido através dessa área litorânea, que foi na Bahia, certo? Salvador. E quando chegou lá, passou-se muito tempo, de 1500 até 1690, eles só exploraram a área litorânea, que fica banhada pelo oceano. Com esse passar desse tempo, 90 anos, 100 anos depois, eles foram para dentro do Brasil. Quando eles chegam dentro do Brasil, eles encontram ouro. Então, eles encontram ouro e aí eles começam a fazer a mineração desse ouro. Claro, o ouro sempre foi algo muito valioso. Hoje ele é valioso, imagine no passado, era mais valioso ainda. Então, eles conseguiram descobrir ouro lá no estado de Minas Gerais, numa cidade que ficou depois conhecida como Ouro Preto. Por que Ouro Preto? Porque quem minerava, os portugueses cuidavam da administração, mas quem ia lá cavar, certo? Dentro das minas, ou quem ia recolher dentro do rio, porque também você achava ouro nessa época, nos rios, quem ia com a bateia, que é parecendo uma bacia, só que você vai derramando a água e no fundo o que fica mais pesado é o ouro, certo? Então eram os escravos, eram os africanos escravizados que faziam isso. Então essa cidade acabou sendo batizada por Ouro Preto, certo? Por causa disso, que eram os africanos escravizados quem faziam a coleta desse ouro. Então, nessa fase, 1690, essa cidade se desenvolveu. Começou como uma vila e foi se desenvolvendo a partir do momento que vieram mais pessoas para a cidade, para morar, para fazer a mineração do ouro. Aí, se vinham pessoas para minerar, precisava de comida, então tinha que ter alguém para cozinhar. Precisava de roupa, então tinha que ter alguém que vendia roupa. Precisava de casas para morar, teve alguém para construir casas. Então, você vê que o trabalho e as várias profissões, elas estão juntas com o desenvolvimento das cidades, como a gente falou na aula de geografia, que o trabalho é muito importante para o desenvolvimento das cidades. Então, para Ouro Preto, certo? Esse desenvolvimento aconteceu a partir da mineração do ouro. Depois nós vemos outra cidade que foi fundada inclusive antes de Ouro Preto, a cidade de São Paulo. São Paulo começou primeiro com uma igreja fundada pelos padres jesuítas. Os padres jesuítas foram os responsáveis pela catequização, ou seja, o ensino da religião católica para os indígenas, certo? E aí o que acontece? Eles fizeram lá a sua igreja naquele local e depois ao lado eles construíram uma escola. Uma escola em homenagem ao apóstolo São Paulo. E daí começou a se desenvolver ao redor da igreja, ao redor da escola, a cidade de São Paulo, que hoje vemos uma cidade gigantesca, uma metrópole. Começou lá com a igrejinha e com a escola. E depois ela foi se desenvolvendo, porque quanto mais pessoas vão morando no lugar, mais necessidades acontecem. A partir dessas necessidades vão se desenvolvendo as cidades. Então assim também se desenvolveu São Paulo. Vimos também a cidade de Salvador, aqui pertinho da gente, coladinho com o Sergipe, né? A Bahia, como eu falei no começo, o Brasil foi descoberto a partir da Bahia, pelo litoral, e a cidade de Salvador foi a primeira cidade a ser povoada e foi a primeira capital do Brasil. Então, se perguntarem a você qual foi a primeira capital do Brasil, Salvador, certo? Salvador foi a primeira capital do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui em 1500 e começaram a desenvolver uma cidade ali. Começaram a desenvolver
a produção econômica, começaram ali a trazer os africanos escravizados, vinham para o porto de Salvador para serem vendidos aos fazendeiros que ali já começavam a fazer suas produções. Então, por isso que a gente vê na Bahia uma quantidade maior de afrodescendentes. Por quê? Porque foi em Salvador que começou todo esse trabalho de desenvolvimento do país, vindo com o trabalho escravo dos africanos, certo? Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil. E aí, nós passamos a ver realmente a questão da mineração nas páginas 56 e 57, e vocês vão responder sobre isso, sobre as minerações e as cidades no passado e no presente. Vejam bem, como eu falei a vocês, nós temos a cidade de Nossa Senhora do Socorro, a parte mais antiga, que é o centro histórico. Se você olhar os prédios deles, são os prédios maravilhosos, antigos, que contam a história das cidades. As construções falam muito sobre a história das cidades. Aqui em Sergipe, nós temos a cidade de São Cristóvão. São Cristóvão foi a primeira capital do estado de Sergipe, certo? E se você chegar em São Cristóvão, você vai ver ruas com um calçamento bem diferente do que a gente vê hoje. Você vai ver várias igrejas, um convento, né, que era para a formação de freiras. Então, você vai ver todo um conjunto que chamam de conjunto arquitetônico que se transformou em patrimônio histórico da humanidade. O que é patrimônio histórico da humanidade? É algo histórico que as pessoas podem ver e ali saber como aconteceu a história daquele determinado lugar, daquele determinado estado. E lá em São Cristóvão vocês vão encontrar a Praça do Carmo, que é do Convento do Carmo, da Igreja do Carmo, e lá essa praça toda ela foi tombada como patrimônio histórico da humanidade. Então vocês podem fazer uma visitinha lá em São Cristóvão e conhecer toda a nossa história através dos museus que existem lá hoje em dia. Então vocês vão ver o Museu de Arte Sacra, que é o museu religioso. Vocês vão ver o museu que conta a história do município de São Cristóvão. Você pode conhecer várias coisas. Quando você vê as casas antigas que tem lá, você vai ver como são diferentes as casas hoje em dia. Os tipos de piso das casas, os telhados das casas são totalmente diferentes do que vemos hoje, certo? Então é muito bom vocês conhecerem a história da cidade de vocês puderem ir lá no Centro Histórico de Nossa Senhora do Socorro, conhecer, é muito bonito, muito interessante. Conhecer também a cidade de São Cristóvão, que conta a nossa história. Visitar também, aqui nós temos museus. Em Sergipe nós temos o Museu da Gente Sergipana, certo? Que também tem belíssimas peças sobre a história de Sergipe. Nós temos o Museu Palácio Olímpio Campos, que fica também no centro de Aracaju. Esse museu também conta a história de Sergipe. Temos o outro museu que é a antiga alfândega, que fica na Praça General Valadão. Você também vai lá e vai conhecer muita coisa. Então você tem esses 3 museus em Aracaju para conhecer toda a história de Sergipe, certo? Então vamos lá. Na página 60 e 61, nós temos aqui o Cais do Valongo. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro é a nossa segunda capital. A segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro. Quando o rei de Portugal, Dom João VI, vem para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, lá na França, que a França queria invadir Portugal, então o rei Dom João VI vem para o Brasil. Quando ele vem para o Brasil, ele vai para o Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro torna-se capital do Brasil, deixa de ser Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, da mesma forma que em Salvador, o tráfico de escravos continua. E esse Cais do Valongo, certo? Ele era onde entravam todos os africanos que seriam escravizados aqui no Brasil.
Só que quando passou o tempo, as pessoas começaram a construir, aí em 1888 acabou a escravidão no Brasil, com a lei que acabou com a escravidão, certo? A Lei Áurea. E aí o que aconteceu? O cais foi encerrada a sua produção de compra de escravos e foi construindo outra cidade, uma por cima da outra, e foram desenvolvendo outras atividades. Quando foi um determinado tempo, foram fazer uma construção. E chegaram lá, quando escavaram, descobriram vários objetos, várias coisas que mostravam o passado da cidade. Então foi quando eles viram, procuraram mapas, pesquisaram e descobriram que aquele local era onde se traziam e se vendiam os africanos para serem escravos. Então, vocês vão ver aí uma história interessante sobre a história do Brasil na época da escravidão. Na página 62 a 63, fala assim, as cidades e os desafios das enchentes. Vocês sabem quando chove, em algumas cidades, em alguns locais, as águas invadem as casas. Mas por que será? Algumas vezes pode ser porque as casas são muito construídas perto dos rios. Quando chove muito, esses rios enchem e a água acaba invadindo as casas. Segundo, pode ser que os canais para onde as águas deveriam escoar estão o quê? Entupidos. Entupidos com o quê? Com sujeira, com lixo. As pessoas, ao invés de jogar o lixo dentro do lixeiro, jogam nos canais, nos esgotos. E aí o que acontece? Entope os esgotos, a água não tem para onde passar e ela vai transbordar e vai acabar fazendo as enchentes. Então, é uma das coisas que nós temos que lembrar. É um papelzinho só de bala, a gente joga no chão, não tem nada não. Tem sim. Junte o seu papelzinho de bala com o meu papel de bala, com o papel de bala da coleguinha, com o papel de outra coisa, com outra embalagem, com outra embalagem, com outra embalagem, o que forma um amontoado de lixo. E esse amontoado de lixo na rua vai para os esgotos. Vão contaminar, além de entupir os esgotos, se forem para o rio, vão contaminar as águas. Então é uma coisa que nós temos que pensar, certo? Pensar no que nós estamos fazendo com o nosso futuro. Se a gente não cuidar agora do nosso presente, nós não teremos um futuro muito bom. Então vamos prestar atenção no que nós vamos fazer, nada de jogar lixo na rua. Na página 64 e 65, nós temos um projeto interessante. Nós vamos começar a falar sobre a dengue. Nós sabemos que estamos aí na pandemia do coronavírus, mas não podemos esquecer que a dengue ainda existe. A dengue é uma doença também que pode matar e ela é transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Mas por que o nome dele é Aedes aegypti? Porque esse mosquito veio lá do Egito há muito tempo. E de vez em quando ele aparece e ele é o depósito de alguns tipos de vírus. Esse mosquito pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. E tem o outro mosquito que também veio da África, que traz a febre amarela dentro de si. Então, esse mosquito, o Aedes aegypti, ele pode ser o vetor de 3 doenças: zika, dengue e chikungunya. Então, nas páginas 64 e 65, vocês vão ler e vão desenvolver esse projeto, mas tenham calma, porque na próxima semana nós vamos aprofundar mais sobre esses assuntos. Na aula de ciências, também vocês vão estudar sobre o Aedes aegypti, as doenças que ele causa e como nós devemos prevenir esse mosquito, porque é uma doença mais fácil de prevenir, inclusive, do que o coronavírus. Porque se você cuidar do lixo que está na sua casa, hoje nós novamente falando sobre o lixo.
Se você cuida do lixo que está na sua casa, vê o quintal da sua casa onde está tendo água parada, o copinho que fica na rua lá enchendo de água. Você sabia que o ovo do mosquito fica praticamente um ano lá no cantinhozinho, escondidinho, e quando cai a gotinha de água ali, ai, eclode o ovo e nasce outro mosquito. Então, nas próximas aulas, vou falar mais sobre a dengue, na aula de ciências, sobre o mosquito Aedes, e nós vamos falar as formas de prevenção desse mosquito, certo? E como cuidar da doença, tá bom? Na página 66 e 67 é uma retomada daquilo que nós vimos. Vocês vão responder as questões falando sobre as cidades, certo? Então vamos lá relembrar. Aqui em Sergipe, a cidade histórica que nós conhecemos, São Cristóvão, certo? Temos Nossa Senhora do Socorro também, que é bem antiga, Laranjeiras também é bem antiga. Mas lembre, São Cristóvão foi a primeira capital de Sergipe. A atual capital de Sergipe é Aracaju. No Brasil, Salvador foi a primeira capital do Brasil. A segunda capital foi o Rio de Janeiro, quando Dom João VI veio para o Brasil. A terceira e atual capital do Brasil é Brasília, que fica dentro do estado de Goiás, certo? Então, leiam o livro com calma. Se precisar de ajuda, peça ao papai ou à mamãe. Se o papai ou a mamãe não conseguirem lhe ajudar, pode mandar mensagem para mim. Pode ligar para mim, tá certo? Então, vamos à obra e vamos estudar, tá bom? Tchau, tchau!